Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. E hoje eu gostaria de falar sobre o jejum de 21 dias de Daniel, mais conhecido como jejum de Daniel, feito pela Igreja Universal do Reino de Deus, ultimamente nos últimos anos. E você vai entender por que esse jejum ele se tornou uma arma poderosíssima de manipulação, tá? Na mão dos líderes da IURD, e por que ele, por ter dado certo uma vez, hoje se repete com frequência, pelo menos aí umas 2 vezes ao ano, tá? É feito esse jejum de Daniel. Bem, o que caracteriza esse jejum de Daniel? Primeiro, para você que de repente esse assunto não lhe é familiar, entender o que é esse jejum de Daniel, como é que é feito. Bom, o jejum é aquela prática onde a pessoa que tem a sua fé em Deus, ela se abstém, tá, de comer algum alimento, de beber líquido, tá, de comer alimento sólido, e ela se abstém por um determinado período com o objetivo, o que a Bíblia ensina, é o objetivo dela se consagrar mais a Deus. É como se fosse ali um retiro, tá? Espiritual, introspectivo e individual, tá? Onde essa pessoa, ela, então, para fortalecer, com o objetivo de fortalecer o seu lado espiritual e enfraquecer o seu lado carnal e material, então ela se desconecta, tá, do mundo físico para se conectar mais a Deus, certo? E isso lhe condiciona espiritualmente, inclusive, a vencer batalhas espirituais. É bíblico o jejum. A Bíblia diz que há ou existem certas castas, que é qualidades de espíritos malignos, demônios, que só são expelidos por meio do jejum e da oração, em conjunto com a oração. Bom, isso é o que a Bíblia ensina. Mas a Igreja Universal do Reino de Deus encontrou nisso um meio, tá, de manipulação da fé das pessoas. Como assim? Por exemplo, todas as vezes em que a igreja tem conhecimento antecipado, porque ela tem informantes infiltrados em outras redes de televisão, emissoras de televisão, ou na parte política, em qualquer outra área, e quando ela sabe que vem uma bomba, tá, que vai se desencadear ali alguma perseguição contra a igreja, ou determinados assuntos na mídia, quer escrita, quer televisada, audiofônica, ou agora também através da internet, tá? Então o que ela faz? Ela se antecipa e lança o jejum de Daniel. Ou seja, o jejum de Daniel é um jejum onde as pessoas, elas se abstêm totalmente de, durante 21 dias, no período de 21 dias, elas não podem assistir televisão, tá certo? A não ser que seja algum programa da Igreja Universal do Reino de Deus. Aí pode, não quebra o jejum. Mas ela não pode assistir nenhum programa informativo, nenhum telejornal, nada que venha ali entreter, tá? Não pode assistir, não pode ter acesso à internet. É muito comum nas redes sociais você ver algum dos membros, tá, da igreja escreverem lá: olha, estarei ausente pelos próximos 21 dias por causa, em função do jejum de Daniel. E ela se desconecta da internet. Elas também não podem ter acesso a absolutamente nada que lhe traga informação. E por que isso? Qual é o objetivo da igreja com isso? Bom, é fazer com que elas não sejam bombardeadas, tá, pelas informações que vão cooperar para que elas reflitam, para que elas pensem, para que elas questionem, tá? Para que elas passem a olhar a igreja
com outros olhos, tá? Que lá dentro eles ensinam que são os maus olhos, tá? Muitos membros têm medo, membros obreiros e pastores têm medo de falar contra esse sistema, porque são ensinados o seguinte: olha, se você tiver maus olhos, olhar e ver defeitos na igreja, o defeito não está na igreja, não está nos líderes da igreja, o defeito está nos seus olhos. São seus maus olhos. E o seu corpo está todo em trevas por causa dos seus maus olhos. E aí então, esse ensinamento faz com que eles não questionem. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui a você que se recusa a questionar e que tem medo de estar olhando com maus olhos, tá? Eu faço a seguinte pergunta para você. Você sabe de onde nasceu o cristianismo? Como surgiu o cristianismo? Você sabia que o cristianismo ele surgiu exatamente de um questionamento? O questionamento de um homem chamado Martinho Lutero. Esse homem, ele fazia parte lá, era um padre da Igreja Católica, tá? Ele era um membro, um dos integrantes da Igreja Católica. E ele começou a perceber lá dentro da Igreja Católica, certo? Até então não existia cristianismo. E ele começou a perceber que haviam coisas erradas lá dentro. Ele foi criado lá dentro, ele foi formado lá dentro, ele foi ensinado sobre as doutrinas do catolicismo. E lá dentro ele começou a aprender tudo isso, mas ele começou a ver coisas erradas. Inclusive coisas essas que vêm estourando na mídia nos dias de hoje. Coisas essas que antes eles negavam veementemente e que hoje, tá? O próprio Papa, ele chega a pedir perdão às vítimas do passado. Então, no passado houve a Inquisição, onde aqueles que eram contra o sistema eram queimados vivos, tá? Enfim, muitos problemas aí relacionados ao homossexualismo na Igreja Católica. Enfim, vocês veem aí nas mídias ou vá na internet que você vai descobrir. E Lutero, ele começou a ver que havia muitas coisas erradas com aquele evangelho. E daí, desse questionamento, que se fosse nos dias de hoje dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, ele diria que Lutero estava com maus olhos, estava endemoniado, que era um rebelde, que era um perturbado. Se fosse na Igreja Universal, Lutero seria endemoniado. Mas Lutero, com esses questionamentos, Deus foi iluminando ele e mostrando a verdade, foi jogando luz, sabe, a luz da verdade nos pensamentos de Lutero, porque ele foi raciocinando, ele foi permitindo Deus falar com ele, tá? E é isso que não querem que você faça, isso que não querem que eu faça. Leve você a pensar e permitir que Deus ilumine os seus pensamentos e te liberte dessas amarras, desse regime escravocrata. Bem, então Lutero fez a reforma protestante, de onde nasceu o protestantismo, tá? Que é o nosso cristianismo de hoje, certo? Então, não pensar, não questionar, não ir contra um sistema que está deturpando o verdadeiro evangelho, é não ser um cristão autêntico e verdadeiro. Porque o evangelho nasceu disso. Então eu diria aqui, sem medo de errar, santos maus olhos de Lutero. Ai de nós se não fosse os maus olhos de Lutero. Ai do protestantismo, não existiria. Se não fosse os maus olhos de Lutero, não existiria o protestantismo. Não é verdade? Eu pergunto, você é o quê? Você é protestante? Você é um cristão? Você defende o cristianismo, da autêntica palavra de Deus? Então, não tem como você dizer que ir contra a tudo que é heresia, ensinamentos que não estão na Bíblia, tá? É ir contra Deus, é ser endemoniado, é ter maus olhos. Você está completamente equivocado. E esse jejum de Daniel é exatamente para isso.
para fechar os olhos das pessoas, para tapar os ouvidos das pessoas, para que elas não vejam, não ouçam. Eles colocam vendas, tá? E tampões nos ouvidos das pessoas para que elas não vejam, não ouçam nada ao seu redor. Não ouça ninguém, não veja ninguém que está trazendo algum tipo de alerta contra o perigo, o risco que ela está correndo. Sabe? E eu quero dizer para você, e é isso que é o jejum de Daniel, nada mais nada menos que isso. E você pode ver um outro objetivo desse jejum de Daniel também é fazer com que as pessoas, ao não assistirem os programas de televisão, na internet, que elas não tenham acesso aos comerciais e propagandas que apresentam produtos para que elas comprem. Então, elas não enxergando, não tendo acesso, elas não vão comprar. Não comprando, sobra dinheiro no bolso delas, porque logo em seguida vem uma fogueira santa de Israel. E aí as pessoas têm que estar com dinheiro. Elas não podem ter gasto dinheiro. Certo? Então, aquilo que, na teoria deles, é uma preparação espiritual, é um retiro espiritual, esse jejum deles é diferente do jejum da Bíblia. Voltando aqui para Lutero, que foi o criador, tá? Aquele homem usado por Deus para que se criasse o protestantismo, que deu origem aí ao cristianismo, se não fosse ele, tá? Que estava ali, como é que ele estava ali vivendo numa caverna? Mente fechada. Inclusive eu recebi uma mensagem e eu queria agradecer, tá, ao meu amigo Alessandro, que me enviou essa mensagem. Quando ele viu o meu comportamento, a minha atitude, e viu a atitude e o comportamento de muitas pessoas em relação à minha pessoa, tá, lá uns 10%, 20%, a grande maioria tem nos apoiado. Eu agradeço a todos vocês, um beijo no coração de vocês. Mas existe ali uma pequena minoria que tem nos atacado, tá? Com ofensas, com palavras, até preconceituosas e de discriminação. Tá? E ele me enviou uma mensagem dizendo, olha, o que está acontecendo com o senhor é exatamente isso aqui. E eu li essa mensagem, que eu vou ler para vocês aqui agora. Tem tudo a ver com Lutero, tá? Tem tudo a ver com esses ataques que nós temos sofrido, tem tudo a ver com o que eu estou aqui falando. E eu entendi, através dessa mensagem, o seguinte, que o que eu estou fazendo, essas confissões e denúncias, eu estou nada mais, nada menos do que cumprindo a minha obrigação moral. Tá? Eu não estou aqui como pastor ou bispo pregando sermões para cumprir nenhuma obrigação espiritual. Não. Eu estou aqui cumprindo a minha obrigação moral como pessoa. Tá? Uma vez eu tendo vivido e visto muitas coisas, eu tenho a obrigação moral de falar disso, para não deixar as pessoas caminharem a passos largos para o abismo. Veja se não tem a ver com o que eu vou ler aqui agora. Olha só, ele me manda aqui a seguinte mensagem, tá? Ele diz assim, olha, eu vou ler, preste bastante atenção, ele diz assim, olha, o mito ou alegoria da caverna. Então isso aqui faz uma alusão, tá, aos últimos acontecimentos relacionados à minha pessoa. Então vamos lá. Diz assim, o mito ou alegoria da caverna é uma das passagens mais clássicas da história, da filosofia, sendo parte constituinte do livro, e aí ele dá o nome do livro aqui que eu não vou relatar, onde se discute sobre teoria do conhecimento. Grave essa palavra, conhecimento. E lembre-se que, embora isso aqui trata-se de um mito, uma alegoria, tá bom? Mas ela faz alusão à teoria do conhecimento. Lembre-se que, se você não quiser crer nisso aqui, creia na Bíblia, tá? Que diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento, porque lhe falta o conhecimento.
Então, o conhecimento que eu tenho acerca de muitas coisas, eu estou repassando. Pegue para si quem quiser, e quem não quiser, vá em frente. Tá? Lá na frente, o preço que você vier a pagar pela sua indiferença, tá? Não diga que eu não avisei, tá bom? Você pode pagar muito caro, assim como eu paguei muito caro e muitos outros pagaram caro. Bom, aí diz aqui, discute a teoria do conhecimento. Linguagem e educação da formação do estado ideal. A narrativa expressa dramaticamente a imagem, veja bem, a imagem de prisioneiros que desde o nascimento são acorrentados no interior de uma caverna. Então veja essa história. Prisioneiros que desde o seu nascimento, desde que nasceram, são acorrentados no interior de uma caverna. De modo que olhem somente para uma parede iluminada. Então colocaram lá os homens desde o seu nascimento. Eles nasceram, pronto, foram colocados numa caverna. Acorrentaram eles. Certo? E assim eles cresceram. E eles só podiam olhar para um lugar. Para algumas imagens que haviam sido pintadas ali nas paredes da caverna. Aqui, ó. De modo que olhe somente para uma parede iluminada por uma fogueira. Essa ilumina um palco onde estátuas dos seres como homens, plantas, animais, etc., são manipuladas. Então imagine, essas pessoas nasceram ali, foram colocadas naquela caverna, certo? Estavam acorrentadas, não tinham como sair. E elas só tinham como olhar, só tinham como opção o quê? Olhar para a parede da caverna, que tinha alguns desenhos. Então tinha lá o desenho de uma estátua, de um homem, um desenho de uma planta, um desenho de um animal, só que era um desenho. E para esses desenhos se mexerem, então eles acenderam uma fogueira, tá? Aqueles que botaram eles presos na caverna acenderam uma fogueira, e as chamas do fogo dessa fogueira se mexiam, fazendo aquelas imagens também se mexerem. Entendeu até aí? Vamos lá. Aí diz aqui: no entanto, as sombras das estátuas são projetadas na parede, sendo... vou voltar aqui. São manipuladas como que representando o cotidiano desses seres. No entanto, as sombras das estátuas são projetadas na parede, sendo a única imagem que aqueles prisioneiros conseguem enxergar. Com o correr do tempo, os homens dão nomes a essas sombras, tal como nós damos as coisas, e também a regularidade de aparições dessas. Os prisioneiros fazem inclusive torneios para se gabarem, se vangloriarem a quem acertar as corretas denominações e regularidades. Então, eles só tinham aquilo ali como meio, né, de entretenimento, de crença. Então eles começavam a dar nomes àqueles seres, igual você dá hoje nome ao seu cachorro, tá? Eles começaram a dar, você dá nome ao seu filho, eles começaram a dar nome aos seres, às plantas, tá? Igual os seres humanos de hoje fazem. E em um determinado momento eles começaram até a fazer torneios entre si, sabe, disputarem entre si. Muito bem. Imaginem agora que um desses prisioneiros, agora eu chamo você a apelar para a sua inteligência, um desses prisioneiros é forçado, por força das circunstâncias, ele é forçado a sair das amarras e vasculhar o interior da caverna. Então um daqueles vai lá, se desvencilha, e começa a vasculhar o interior da caverna. Ele veria que o que permitia a visão era a fogueira, e que era, na verdade, os seres reais, e que os seres reais, na verdade, eram as estátuas e não as sombras. Então ele acaba de descobrir uma farsa. Peraí, então ali não são seres reais se movendo. Essa fogueira aqui que eu descobri vasculhando que está acesa,
A sombra dela é que faz o movimento nessas estátuas. Tá? Coloca as estátuas, a sombra bate nas estátuas e desenha lá umas imagens na parede se mexendo. Então elas não são reais. Então ele acaba de descobrir, se deparar com essa descoberta. Vamos lá. Aí aqui, ó. Mas imaginemos ainda que esse mesmo prisioneiro fosse arrastado para fora da caverna. Tá? Não demoraria a perceber que aqueles seres tinham mais qualidade do que as sombras e estátuas, sendo, portanto, mais reais. Significa dizer que ele poderia contemplar a verdadeira realidade. Os seres como são em si mesmo. Não teria dificuldades em perceber que o sol é a fonte da luz que o faz ver o real. Bem como é desta fonte que provém toda a luz, tá? Bom, o calor que aquece, etc. Maravilhado com esse novo mundo e com o conhecimento que então passaria a ter da realidade, esse ex-prisioneiro, agora não mais prisioneiro, ex, tá? Agora não mais bispo, ex. Lembrar-se-ia de seus antigos amigos no interior da caverna, da vida que lá levavam, e imediatamente sentiria pena deles, da escuridão em que estavam envolvidos, e desceria à caverna para lhes contar o novo mundo que descobriu. No entanto, como os ainda prisioneiros não conseguem vislumbrar senão a realidade que que presenciam, vão debochar do seu colega liberto. Vão debochar. Quer dizer, aquele homem que estava prisioneiro descobriu a verdade, saiu da caverna, viu o sol, tá? Não mais agora uma fogueira, mas o sol, uma luz de verdade. Não mais agora estátuas, imagens de estátuas, sombras de estátuas. Agora ele viu o quê? Ele viu homens de verdade, animais de verdade, plantas de verdade. Então o que ele pensou? Peraí, eu vou voltar lá na caverna. Eu estou aqui livre, estou liberto. Estou aqui diante de uma realidade maravilhosa. Mas os meus irmãos continuam lá na caverna. Continuam na escuridão. Então, ele sentiu a obrigação moral de voltar lá. Tá? Quer dizer, ele não tinha mais a necessidade. Ele poderia pensar assim, eu pouco estou me lixando, como muitos pensam, não é verdade? Já faz aqui 10 anos que eu saí dessa caverna, deixa lá quem quiser ficar. Eu vou me expor, eu vou ser motivo de chacota, vou receber xingamento de graça, vou ganhar o que com isso? Não vou ganhar nada com isso. Não estou vendendo nada. Não quero chamar ninguém para minha igreja. Vou me expor com isso? Então, deixa eles lá. Cada um é dono da sua própria vida. Mas ele sentia uma obrigação moral de voltar lá naquela caverna. Tá? E diz aqui, olha, muitos iriam debochar dele. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Tá aqui. Debochar do seu colega liberto, dizendo-lhe que está louco e que se não parasse com suas maluquices, acabariam por matá-lo. Olha só, matá-lo. Aqueles que ele desceu lá para ajudá-los, para falar a verdade, para abrir os olhos. O chamariam de louco, se levantariam contra ele. Tá? Este modo de contar as coisas tem o seu significado. Os prisioneiros somos nós com as noções. Perdão. Os prisioneiros somos nós que, segundo nossas tradições diferentes, hábitos diferentes, culturas diferentes, estamos acostumados com as noções sem que delas reflitamos para fazer juízos corretos. Mas apenas acreditamos e usamos como nos foi transmitido. Quer dizer,
Crescemos, nascemos comendo a comida mastigada que colocavam na nossa boca. E diziam, ó, essa é a comida que tem que comer. Tá? E não nos davam o direito de procurar outras verdades. Isso acontece na Igreja Universal do Reino de Deus. Olha, não pode ler livro de outro pastor. Não pode assistir programa de outra igreja. Não pode visitar outra denominação. Como é que pode isso? Veja se não querem aprisionar você dentro de uma caverna. Na Igreja Universal do Reino de Deus você é permitido ir visitar outra igreja? Não é. Você pode até ir, mas sendo considerado como rebelde. Por que lá eles não querem que você vá para uma faculdade? Os jovens, como já falei em outros vídeos, as jovens, elas são formadas para ser esposa de pastores. Os rapazes para ser auxiliares, pastores obreiros. Se uma delas disser, eu quero me formar, eu quero ir para uma faculdade, ela vai ser chamada e dizer, você está sem visão, tá? Você está fora do espírito. Por quê? Porque isso aqui, olha, essa pessoa que me mandou isso aqui aprendeu em uma faculdade. Isso foi assunto de uma faculdade. Então lá os olhos são abertos para você ver a vida de várias formas, vários ângulos, vários prismas, e você poder então fazer ter o seu conceito de valores. Você ter o seu conceito de valores. Tá certo? Mas eles não querem isso. Eles não querem isso. Por isso que quando alguém sai, todos os que saem estão perturbados, são endemoniados, são caídos. Com certeza fez alguma coisa, cometeu algum pecado para a igreja ter mandado embora. Os membros de obreiros nunca aceitam, nunca querem crer que algum pastor tomou a decisão de sair por si próprio, por não concordar com aquele sistema. Eles têm que cauterizar a sua mente para o fato de que eles foram expulsos, banidos, porque é o que eles ensinam lá. E que agora são caídos, endemoniados, é porque é o que eles ensinam lá. Eles não querem que você dê ouvidos àqueles que voltam, porque enxergaram a luz fora da caverna e voltam para poder te tirar de lá de dentro. Eles querem que você os chame de louco, tá? De caído, de rebelde. Muito bem. Aí diz mais aqui. A caverna é o mundo ao nosso redor. Tá? No meu caso aqui eu estou falando é a Igreja Universal do Reino de Deus. Tá certo? E a religiosidade. Certo? A religiosidade. Vamos lá. Que é o mundo inteligível por possuir formas ou ideias que guardam consigo uma identidade indestrutível e imóvel, garantindo o conhecimento dos seres sensíveis. O inteligível é o reino das matemáticas, que são o modo como aprendemos o mundo, construímos o saber humano. A descida, tá, de voltar à caverna, é a vontade ou a obrigação moral que o homem esclarecido tem de ajudar os seus semelhantes a saírem do mundo da ignorância, do mal, para o bem, tá? Para construir um mundo mais justo, com sabedoria. O sol representa a ideia suprema de realidade. Portanto, a alegoria da caverna é um modo de contar imageticamente, tá? É só uma alusão aqui, o que conceitualmente os homens teriam dificuldade para entenderem, já que pela própria narrativa o sábio nem sempre se faz ouvir pela maioria ignorante. O sábio nem sempre se faz ouvir pela maioria ignorante. E aqui, ele diz aqui, a pessoa que me mandou, diz assim, olha, aqui embaixo, ó. Aprendi na faculdade de pedagogia e veja se não tem tudo a ver com o seu depoimento até agora. Tem, Alessandro. Tudo a ver. Mas eu vou continuar cumprindo a minha obrigação moral. Doa a quem doer. Custe o que custar. Tá certo? E, desencadeando esse movimento, não pague por um milagre. Eu quero chamar você a vestir a camisa comigo. Vista essa camisa no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Grave aí um vídeo. Você é ex-obreiro, ex-pastor, ex-bispo, ex-membro. Não importa a qualidade do seu vídeo, não. Tá? Ou grave um áudio. Se você não puder gravar um vídeo, grave um áudio e me envie. Você
dê uma maneira de me enviar, encontre uma maneira de me enviar aí inbox, tá certo? Pelo Facebook, ou então você posta no seu canal do YouTube e me envia o link, tá? Que eu baixo o seu vídeo, tá bom? E eu vou publicá-lo no meu canal, tá certo? E vou linkar com o seu canal, tá bom assim? Mas vamos fazer crescer esse movimento, porque é a minha obrigação moral, é a sua obrigação moral, principalmente você que já saiu da caverna, de ajudar aqueles que eles estão lá aprisionados. Quantas pessoas que me criticaram um dia, que meteram o pau em mim um dia quando eu saí, tá? Eu me lembro perfeitamente, e que hoje fazem parte aqui das minhas redes sociais e me agradecem. Me agradecem, tá bom? Bem, esse vídeo de hoje eu queria falar sobre isso, tá bom? Então cuidado com esse jejum de Daniel, porque é uma manipulação para manter você aprisionado na caverna, tá certo? Caso você queira ter acesso ao próximo vídeo, clica aqui embaixo, nesse link ou aqui em cima, dependendo de onde aparecer. Obrigado a você que tem compartilhado. Compartilhe esse vídeo. Eu queria que esse vídeo, especialmente, fosse compartilhado aqui por 1 milhão de pessoas. Eu queria que esse vídeo fosse compartilhado por 1 milhão de pessoas. Imaginemos 1 milhão de pessoas assistindo esse vídeo. Tá certo? Serão 1 milhão que nós iremos alcançar. E vamos abrir os olhos dessas pessoas e tirá-las da caverna. Tá bom? Obrigado a você que tem se inscrito no meu canal, você que tem nos ajudado nesse trabalho, tá? Eu agradeço a você de todo o coração. E saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão. E não pague por um milagre.